Olá, seja muito bem-vindo a este seu programa. É um prazer, um privilégio muito grande o ter na minha companhia. Hoje quero continuar a falar acerca do mesmo tema com que ficámos no último programa, que é acerca de gestão do tempo. Quão importante é nós sabermos gerir bem o nosso tempo. No programa anterior falámos acerca de ferramentas de gestão do tempo, tais como a importância de estabelecer alvos, de definir prioridades, a importância de ter uma lista de tarefas e um ponto muito importante que eu gostaria de relembrar, que é a importância de estar concentrado nos resultados e não nas tarefas. É verdade. A tendência natural das pessoas é focar-se na tarefa e não tanto no resultado. Isso, por um lado, é bom, porque essa tendência natural ela surge devido à preocupação da pessoa em fazer o trabalho bem feito, a tarefa bem feita, de uma forma eficaz e produtiva. Mas é importante a pessoa estar focada nos resultados e não propriamente na tarefa. A tarefa é unicamente um meio de alcançar um determinado resultado. Imagine um jogo de futebol. E temos que entender que um jogador ele tem que estar focado no resultado, ele tem que estar focado no objetivo, e o objetivo é ganhar. Para poder ganhar, ele tem que executar várias tarefas em simultâneo. Muitas vezes ele tem que defender, outras vezes ele tem que atacar, outras vezes ele tem que fazer, enfim, toda uma série de medidas que são necessárias. Assim também é no trabalho, assim também é no resto da nossa vida. Estar focado nos resultados e não nas tarefas. Isso é fundamental, é muito, muito importante. E começámos também por falar acerca de 10 erros. 10 erros que muitas vezes se comete com muita regularidade na questão da gestão do tempo. E vimos o primeiro erro, que é não fazer uma lista de tarefas, onde falei acerca de a matriz do quadrante do tempo, onde nós podemos dividir o tempo em 4 quadrantes, 4 partes, onde podemos classificar, digamos assim, as tarefas como sendo importantes ou não importantes, como sendo urgentes ou não urgentes. E nós vimos no programa anterior que onde realmente existe um grande retorno, onde realmente cada pessoa deve investir o seu tempo, é naquelas coisas que são importantes e não naquelas que não são importantes, não é? E deve de trabalhar no máximo possível para poder investir o seu tempo, ocupar o seu tempo nas coisas que não são urgentes. O que é urgente? É aquilo que tem que ser já, é aquilo que tem que ser agora, é aquilo que não pode ser adiado. Quando uma pessoa vive assim, na verdade ela está a revelar que tem uma vida não planeada, não organizada. Um gestor eficaz, um empresário eficaz é aquele que consegue organizar, planear a sua vida de forma a investir o seu tempo nas coisas que são importantes e não são urgentes. Ou seja, não ficou esquecido, não ficou para a última. É algo que pode ser tratado agora, posso tratar amanhã, posso tratar de uma forma planeada quando eu quiser. E isso é muito, muito importante. Fica então a recomendação: tenha uma boa gestão do seu tempo, identificando as suas tarefas e ocupando, investindo o máximo do seu tempo nas coisas que são importantes e não são urgentes. O segundo erro é não estabelecer metas pessoais. Ou seja, a pessoa vive apenas o que há para fazer. O que é agora? Está aqui um cliente, então eu vou atender o cliente. Chegou uma chamada telefónica de um fornecedor, então eu vou tratar disso. Mas a pessoa não estabelece metas pessoais, objetivos para esse dia, objetivos para a semana, objetivos mensais, anuais. Quão importante é nós vivermos focados em objetivos. Já imaginou o que é você ir entrar num avião e o comandante dar as boas-vindas a todos os passageiros e depois ficar a dizer que, olha, agora vamos, não sabem para onde, vamos ver agora para onde é que qual é que será o nosso destino? Você ficaria assustado, não é? Pois é, mas é assim que muitas pessoas estão a gerir a sua vida. Estão a trabalhar unicamente naquilo que lhes aparece. Não estão a ser donas do seu tempo, dos seus objetivos, dos seus sonhos, das suas metas. E quando uma pessoa não está a trabalhar nos seus sonhos,
claro que ela irá estar a trabalhar nos sonhos de alguém. Então, tenha controle no seu tempo, tenha metas, tenha prioridades bem definidas. E não basta isso. Vimos também na lição anterior que muitas pessoas, muitos empresários, muitos gestores, muitas pessoas cometem um terceiro erro muito grave, que é não estabelecer prioridades. As prioridades são muito importantes, porque nem sempre finalizar uma tarefa quer dizer que a pessoa foi bem-sucedida. Muitas vezes a pessoa pode ter finalizado uma tarefa, mas essa tarefa não serviu do mundo. Sabe porquê? Porque agora vai ter que esperar que seja concluída uma outra tarefa. Imagina o que é uma fábrica de automóveis, uma linha de montagem. Há determinadas tarefas que é importante concluí-las, mas só é importante concluí-las depois de outra tarefa terminada. Depois de outra tarefa terminada. Então, na vida, as coisas são mesmo assim. Seja na gestão de pessoal, de funcionários, dos colaboradores, seja na sua comunicação com os seus fornecedores, com os seus clientes, seja lá naquilo que for. Estabeleça prioridades. E comece por as coisas que são prioritárias. Prioritárias. Então é muito importante não cometer esse erro de gestão. Neste programa de hoje eu gostaria de falar acerca de o quarto erro. E o quarto erro é não dominar as distrações. Vou repetir. Não saber dominar as distrações. É das coisas mais naturais. É a pessoa quando está a trabalhar, ela se distrair com algumas coisas. Mas é aí que é importante a pessoa ter a sua capacidade, a inteligência emocional, a pessoa se conhecer a ela própria. Saber o que é que o distrai, saber o que é que faz com que a sua mente fique ocupada com outras coisas que não são prioritárias, nem tampouco são produtivas. É importante saber gerir as distrações. É importante você, muitas vezes, é como que se saísse de si mesmo e fosse uma outra pessoa que fosse julgar as suas atitudes. O que é que o está a distrair? Você tem que ser um juiz de si mesmo. Você tem que saber analisar a si mesmo. O Facebook o distrai. É fazer um logout, é sair, é não permitir que o Facebook o incomode durante o período de trabalho. Quem usa o Facebook diz muitas vezes chamadas, mensagens, diz muitas vezes uma janela ou está perto de uma janela ou seja lá aquilo que for. Nós temos que saber o que é que nos distrai. O que é que nos tira do foco do nosso objetivo, da nossa meta. O que é que nos perturba ao ponto de não sermos altamente produtivos? Um líder eficaz, um gestor eficaz, um empresário eficaz, ele sabe aquilo que o distrai e lida com isso. Ele arranja uma solução. Ele arranja uma solução para que essas coisas não o distraiam mais. Muitas vezes há coisas que distraem, mas não podemos nos desvincular disso, não é? Não dá para desligar um telefone no período de trabalho, porque o telefone é uma ferramenta de trabalho. Mas há momentos onde você pode desligar o seu telefone. Há momentos onde você sabe que é importante a alta concentração naquele trabalho. É importante que nesta próxima meia hora, estes 30 minutos, sejam completamente dedicados a este trabalho. Nesse período, desliga o telefone. Nesse período, faça qualquer coisa, não se deixe incomodar. Seja alguém altamente produtivo. Um quinto erro é adiar uma tarefa que está em andamento ou no topo das prioridades. Não adie tarefas importantes. Muitas vezes as pessoas se deixam distrair com coisas simples. Um telefonema de um amigo, um convite, mesmo que seja um cliente. Saiba que é importante saber dizer não. Saber dizer não. Não é dizer não, é saber dizer não. Nem sempre, quando um cliente diz "Olha, vamos ali beber um cafezinho", é importante o fazer. Saiba dizer não, mesmo a um cliente ou a um fornecedor, seja lá aquilo que for. Não adie tarefas importantes. As tarefas importantes são aquelas que lhe vão dar dinheiro. As tarefas importantes são aquelas que vão trazer melhoria no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa.
As tarefas importantes são aquelas que trazem grande retorno a vários níveis. Por isso, não adie tarefas importantes.